Hello, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar o que é upsell ou upselling e cross-sell e cross-selling, ok? Você já viu esses termos antes? Eles são bem comuns no business English, no contexto corporativo, tá bom? Então, deixa eu explicar primeiro aqui o upsell. Lembrando que aqui, então, tem o upsell, é um verbo, tá? Então, eu conjugo ele e tudo mais. E upselling é um noun, um substantivo, tá? E o conceito, o significado de upsell, de upselling é quando uma empresa estimula um cliente a comprar um produto mais caro do que aquele lá que ele está considerando, que ele está olhando. Então, por exemplo, você entra numa loja para comprar um celular. E aí, você tá olhando aquele celular de R$ 2.000 e tudo mais ou menos nessa faixa de preço. Aí chega o vendedor e ele fala assim: ah, mas tem esse aqui, último lançamento tal, que o celular que pula e que você pode jogar na água e tudo mais, mas custa 6.000, ok? Então, isso é um upselling, tá? Porque o vendedor tá tentando te fazer comprar uma coisa mais cara do que aquele que você tá vendo, que tá considerando. E aí note que isso vale tanto pro B2B, então business to business, tá? Uma venda de empresa para empresa, quanto B2C, business to consumer, tá? Uma empresa vendendo para um consumidor individual, tá bom? Então vale para ambas as situações. E aí, esse exemplo do celular que eu dei é um exemplo B2C, né? Então, business to consumer, um consumidor individual comprando numa loja. Mas um caso B2B, de business to business, pode ser uma empresa buscando uma solução de software, ok? Então, uma empresa que quer uma solução de Customer CRM, de Customer Relationship Management, ela pode procurar uma outra empresa de software que ofereça esse tipo de solução, e aí ela esteja vendo um num preço X, e a empresa, né, o vendedor dessa empresa ofereça um que seja um preço 2x, ou 30% mais do que X, ok? Então, basicamente, o upsell, ok? Então, o upsell sendo um verbo e upselling um substantivo, se refere a vender algo que seja mais caro, mais premium do que aquele que o cliente está considerando, tá bom? Isso é um upsell, upselling, alright? Já quando a gente faz cross-selling, ok? Então, cross-sell é a mesma coisa. Então, cross-sell é um verbo e aí cross-selling é o substantivo, tá? Então, e note que quando tá no NG, ele também pode ser o verbo no gerúndio, tá? Então depende um pouco do contexto, tá? Mas se não, ele também pode ser um substantivo, tá? Então, o cross-sell, diferentemente do upsell, que é vender algo mais caro do que o cliente está considerando, quando a gente fala de cross-sell, cross-sell é vender um produto relacionado àquele que o cliente ou ele já tem, ou que ele está pensando em comprar. Isso é muito comum, por exemplo, no McDonald's. Então, quando você vai lá, você fala, eu quero um Big Mac. Aí fala, você não quer o número? Fritas acompanha, suco acompanha, refrigerante acompanha, nuggets acompanha. Então, quando o vendedor te pergunta isso, ele está fazendo um cross-selling com você, ok? Então, vender um produto relacionado àquele que você está comprando ou aquele que você já tem. Então, às vezes, e-commerce também faz muito isso. Então, às vezes, você vai numa loja, você quer comprar uma blusa, por exemplo. E aí você tá olhando a blusa tal, e aí quando você vem embaixo tem as sugestões. Ah, essa blusa combina com essa calça, com essa saia, com esse casaco, com esse sapato, com essa bolsa, com esse colar, com esse brinco. Então isso é fazer cross-sell, ok? Então tá tentando te vender outros produtos relacionados, tá? E da mesma forma que o upsell, também dá para fazer tanto no B2C quanto no B2B. Então, um exemplo de B2B é, por exemplo, uma empresa de transporte, ok? Então, ela vende o frete para sua empresa, tá? E aí ela pode vender também seguro da carga, ela pode vender
documentação, ela pode vender desembaraço da carga e assim por diante. Então, no B2B também, dependendo da natureza do serviço ou do produto, também dá para fazer um cross-selling, alright? Então, veja aqui algumas frases de exemplo. Amazon reported that upselling and cross-selling represented 35% of their revenue. Ou seja, a Amazon falou que fazer o upselling e o cross-selling representa 35% da sua receita. Então, gente, é uma estratégia, uma técnica muito, muito, muito usada por todos os tipos de empresa. Alright? Outro exemplo. What are the best strategies to upsell and cross-sell? Ou seja, quais são as melhores estratégias para fazer upsell e cross-sell, ok? Então aqui já eu uso upsell e cross-sell no sentido de verbo, tá? No exemplo anterior eu usei no sentido de substantivo, upselling and cross-selling. Mais um exemplo. Can you think of companies that apply upselling and cross-selling techniques? Ou seja, você consegue pensar em empresas que aplicam técnicas de upselling e cross-selling? Então, nesse caso, como eu estou falando de técnicas, eu uso o substantivo upselling and cross-selling techniques, ok? Can you think of any companies that do this? Então, você consegue pensar em empresas que fazem isso? Coloque a sua resposta no comentário dessa aula para a gente ver. Ok? É isso aí então. Espero que você tenha entendido, tá? Os significados e as diferenças. Opa, ao contrário aqui. Os significados e as diferenças de upsell, upselling, cross-sell and cross-selling. Ok? E tente pensar em exemplos de empresas que fazem isso para você colocar nos comentários, tá? E o que você acha? Se você gosta, se você acha legal quando um vendedor tenta fazer um upselling, quando tenta fazer um cross-selling para você, ou se não, você acha ruim, você não gosta que tentem te vender a mais, né? Mais coisas que você acaba cedendo, acaba gastando o triplo do dinheiro que você tinha programado, né? Isso aí é it's a big problem for our budget, right? É um problema pro orçamento, né? Se você não soubesse controlar, ok? E também, se tiver alguma dúvida, coloque no comentário dessa aula pra gente te ajudar. Bye, bye!